João capítulo 10, por favor. Quem tem papel e caneta na mão, vai ser muito bom. Em verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. Depois de Jesus atrair a multidão e os judeus, depois de o mesmo curar um cego de nascença, ele trouxe um profundo sermão, e esse sermão mexeu com os judeus, que fizeram com que eles dividissem entre si. Alguns até questionaram, dizendo que quem usara Jesus naquele momento foi demônios. Outros questionaram, dizendo, foi Deus que usou eles, ou ele, porque ele terminara de curar um cego de nascença. Entretanto, o que fez isso ocorrer entre os judeus foi a mensagem de Jesus. A mensagem que Jesus ele ministrou, ele mexeu verdadeiramente com o pensamento judaico. Entretanto, para nós é muito fácil nós compreendermos o que Jesus estava falando. Entretanto, é muito profundo e abrangente essa mensagem de João capítulo 10. E se nós não delimitarmos ou trazermos apenas um ponto específico, nós poderíamos romper a noite, o dia todo falando só sobre esse capítulo 10. Porque o capítulo 10, ele vai falar sobre relacionamento entre Jesus e aqueles que o seguem. E para que o povo entendesse com mais coerência, ele usa o perfil de um pastor e de suas ovelhas. Ademais, todos aqueles que estavam ouvindo o conhecer, até porque faz parte da cultura da Palestina, e é muito populoso as pessoas verem, ou ter até na sua própria família, pastor que cuidava de ovelha. Então era muito simples o conhecimento que Jesus trouxera para ele, sobre um pastor que cuida das suas ovelhas, sobre um pastor que cria relacionamento com suas ovelhas, sobre o pastor que abre a porta para as ovelhas adentrarem,
E as ovelhas que não entram pela porta que o pastor abre, ele chama de ladrão e assaltante. Ele começa também a falar sobre a vida do cuidado que o pastor tem com suas ovelhas. Ele fala-se também sobre o pastor guiar as ovelhas. Fala sobre a providência, o mantimento, a preocupação de estar próximo. Só que quando vai findando essa mensagem, ele começa a dizer que tudo isso só estava ocorrendo, o cuidado que as ovelhas recebiam, a proteção, o mantimento, que tudo isso só ocorria porque as ovelhas conheciam a voz do pastor. Porque se elas não conheciam ou não conhecem a voz do pastor, ela não vai ter proteção, elas não vão ter cuidado, elas não vão ter um lugar para repouso, para descanso, elas não vão ter alguém que o guie. Entretanto, o que Jesus está abordando aqui é a necessidade de nós conhecermos a voz do pastor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Senhor, e não apenas só o ouvir, mas conhecer. Em meio a essa pandemia, essas aflições, esse confinamento, essa perturbação que o Brasil e o mundo está passando, várias vozes têm surgido nessa época de crise. A voz do desespero, a voz do medo, a voz da aflição, a voz da angústia, a voz daqueles que são oportunistas, a voz dos homens e também a voz do inimigo. E se nós não pararmos para termos discernimento e conhecimento, qual é o tipo de voz que nós estamos ouvindo, dando atenção, dando crédito, a gente vamos se enveredarmos por caminhos distantes de Deus. Nós vamos cair em precipícios, nós vamos adentrar em lutas, em pelejas, que muitas vezes não foi Deus que colocou a nossa vida. Então uma pergunta surge em nosso coração, em nossa alma, para tentar esclarecer o que Deus quer falar conosco. Qual tipo de voz eu estou escutando? Qual é a voz que eu dou mais prioridade? Eu estou dando a ênfase à voz do meu eu, do meu sentimento, do meu pensamento? Eu estou escutando a voz daqueles que não oram, daqueles que não têm intimidade com Deus? Eu estou dando ouvido à voz do medo, da angústia, do sofrimento? Ou se verdadeiramente eu estou escutando Deus falar comigo? Se verdadeiramente eu estou deixando a voz de Deus me guiar? Se verdadeiramente é a voz de Deus que está sendo prioridade em minha vida? Se é Deus que está me direcionando, me dirigindo, me orientando? Aqueles que perdem o vigor e a sensibilidade de ouvir Deus, ele vai adentrar em lugares que serão possuídos por adversidades e o inimigo vai prevalecer. Só que como é que eu tenho certeza que é Deus que está falando comigo? E se eu estou priorizando a voz de Deus? A minha atitude, ela vai confirmar
que tipo de voz eu estou ouvindo. Se é a voz do inimigo, se é a voz das pessoas, ou é a voz de Deus. O que está prejudicando muitos ministérios, muitos jovens, muitos homens, não é porque Deus não fala, Deus tem falado. Só que muitas vezes nós não priorizamos aquilo que Deus fala. Porque todas as vezes que Deus falar com você, o inimigo vai querer trazer dúvidas, incertezas, e muitas vezes coloca alguém para tentar distorcer o que Deus fala. Muitas vezes o seu próprio eu, o seu próprio coração vai distorcer o que Deus está falando. Tanto isso que Deus já tinha usado o profeta Jeremias para dizer que enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então muitas vezes o seu coração, o sentimento que você tem em seu coração pode enganar você. E muitas vezes você está dando mais crédito àquilo que está no seu coração do que aquilo que Deus está falando com você. Então surge agora um desafio: eu conhecer a voz de Deus. Porque se eu não conheço a voz de Deus, eu vou estar confundido. Eu não vou ter reconhecimento quando é que Deus está falando comigo. Porque o medo fala. E o medo fala muito gritante, ao ponto de distanciar você da voz de Deus. Porque no momento de perigo, o medo vai gritar para você tomar uma atitude. Mas se você não der espaço para a voz de Deus chegar na tua vida, você verdadeiramente não possuirá o livramento que Deus determinou para a sua vida. Existe uma história muito marcante de um homem que estava subindo uma grande montanha como profissional. Ele estava com todos os aparatos, todas as ferramentas. Só que quando estava chegando perto do topo, a corda partiu. E como ele era um alpinista profissional, ele tinha um gancho já por causa dessas coisas. E ele conseguiu tirar o gancho no momento que estava descendo e ainda colocar na montanha e ficar preso apenas com um pedaço de corda. E aquele homem rompeu a noite. Quando chegou de madrugada, ele começou a orar a Deus: Deus me tira daqui, Deus me socorre, Deus me dá livramento. E no momento da sua oração, Deus disse para ele: corte a corda. Ele ficou confuso. O medo se apoderou dele de uma tal maneira que ele não cortou a corda, porque ele estava achando que estava distante do chão, e ele não cortou a corda. E quando chegou no dia posterior, pela manhã, o resgate veio, e aquele homem morreu 50 centímetros do chão. Deus jamais vai mandar você fazer alguma coisa que vai te prejudicar. Deus jamais vai mandar você cortar corda para você morrer. O que eu preciso é ter confiança na voz que está falando com a minha vida. Eu não posso permitir que o medo fale mais alto do que a voz de Deus na minha alma. Eu não posso permitir que as notícias pejorativas, negativistas ou destrutivas chegue na minha vida, seja maior do que a voz de Deus em meu coração. Entretanto, tem pessoas que perdem a paz quando chega um tipo de notícia. Tem pessoas que perdem o equilíbrio quando chega um tipo de notícia.
Tem pessoas que se desestruturam quando chega um certo tipo de notícia. Ei, não permita que as notícias alheias faça você não ouvir a voz de Deus. Em momento de angústia, em momento de desespero, quando as notícias mais chegar na sua vida, nunca tome uma atitude sem primeiro Deus direcionar você. Se Deus não falar, não toma atitude, por causa da emoção, por causa da ira. Tem pessoas que permitem a voz da competição falar mais alto do que a voz de Deus. Você sabe que a inveja também tem voz? E se você permitir, a voz da inveja vai falar mais alto do que a voz de Deus. Mas por que, pastor? Eu preciso dar prioridade à voz de Deus. Primeira coisa, porque Ele te formou. Segunda coisa, porque Ele te criou. Terceira coisa, porque Ele tem um projeto futurístico para a sua vida. Quarta coisa, porque você está debaixo de uma promessa de Deus. Quinta coisa, Deus conhece a tua história, conhece o teu caminho e conhece o teu inimigo, e Ele não vai deixar o inimigo prevalecer contra a tua vida. Por isso, eu preciso buscar o conhecimento da voz de Deus. Eu preciso saber quando é o meu eu que está falando comigo, quando é os homens que estão falando comigo, e quando é o inimigo também que está falando comigo. Nem tudo que você sonha é Deus falando. Nem tudo que você pensa é Deus falando. Nem tudo que você vê é Deus falando com você. Eu preciso ter o conhecimento e a sensibilidade e o reconhecimento quando é que Deus está falando comigo. Início ministerial de firmeza. Deus chama pelo nome, como chamou Samuel. A primeira vez ele não reconheceu, até porque ele não conhecia a voz de Deus. E a primeira vez que Deus chamou Samuel, ele levantou, despertou, ouviu, mas não conheceu que era Deus. Foi até o profeta Eli. Tu me chamaste? Ele disse: não te chamei, volta a dormir. E Deus pela segunda vez falou com ele. Ele ouviu, levantou, foi até o sacerdote. Tu me chamaste? Ele mais uma feita disse: não, eu não te chamei. Pela terceira vez a mesma coisa. Só que na terceira feita o sacerdote estava percebendo que foi Deus que estava falando com ele. E ele diz: volta a deitar. E se tu ouvir a voz de novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo escuta. E pela quarta vez Deus fala de novo com Samuel. Perceba que a tonalidade, a maneira que Deus fala a primeira vez e ele fala a quarta vez. Para quê, pastor? Para que você conheça a voz dele, para que você não se atrapalhe com a voz dele. A voz de Deus é inconfundível, é diferente da voz dos homens, é diferente da sua própria voz, e é diferente da voz do inimigo. Deus está dizendo: quarto é lugar de intimidade, e eu quero que você conheça a minha voz. Eu quero que você conheça e reconheça quando eu estou falando com você. A confirmação daquilo que Deus tem na minha vida é quando Deus fala comigo. A maioria dos ministérios bíblicos iniciara Deus chamando pelo nome, e o próprio Deus falando. Sabe por quê? Porque Deus queria que eles primeiramente conhecessem a sua voz, para que quando Deus te direcionar, para que quando Deus falar um não,
para que quando Deus falar um sim, você conheça, saiba que é Deus que está mandando você ir, que é Deus que está mandando você ficar. A mesma coisa foi com Moisés, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, no Monte Horebe, conhecido como Monte Sinai, monte de Deus. É quando ele está lá que ele vê uma sarça queimando, mas não se consumia, e da voz brada-se no coração de Moisés, chamando Moisés por 2 vezes. Eu não tenho como cumprir a missão de Deus se eu não conhecer a voz dele. Eu não tenho como me tornar uma pessoa obediente se eu não conhecer a voz de Deus. Nessa luta, a voz de Deus vai bradar. Nessa disputa, a voz de Deus vai bradar. Nessa dúvida que você está aí na tua mente, a voz de Deus vai falar mais alto. Pastor, eu não sei para onde ir, não sei para onde eu vou. Deus vai te dar uma direção através da sua palavra. Pastor, eu estou cheio de incerteza. A voz de Deus vai bradar sobre a tua alma. Por isso, João capítulo 3 verso 8: o vento sopra para onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz você conhecer, reconhecer quando Deus está falando com você. Escute isso aqui, por favor. Primeira coisa que eu gostaria que você anotasse: é mais fácil eu reconhecer a voz de quem eu convivo diariamente. É muito mais fácil, ainda que essa pessoa imite outra voz, quando você tem intimidade, quando você escuta diariamente e costumeiramente, você sabe. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa noite: como conhecer a voz de Deus é tendo intimidade com Ele todos os dias. É você falando com Ele todos os dias. É você abrindo o seu coração para que Ele fale com você todos os dias. Ele vai falar na mesma tonalidade, Ele vai falar da mesma maneira. É o mesmo timbre de voz que vai falar na luta, na calmaria, na tempestade, na peleja. E eu tenho uma plena certeza que você vai criar essa sensibilidade de reconhecer a voz de Deus na sua vida. Eu lembro perfeitamente que desde quando Eliasaf estava no ventre da mãe, eu tinha um hábito de falar com ele. E costumeiramente eu falava. E quando ele era pequeno, eu me lembro que alguém estava em uma piscina e chamou ele. Ele veio correndo. Só que quando ele observou, ele não pulou. Veio outra pessoa, chamou Eliasaf. Eliasaf olhou, mas não pulou. Mas quando eu chamei ele, na mesma hora, Eliasaf pulou. Sabe por quê? A primeira voz, Eliasaf está dizendo: essa voz não é do meu pai. A segunda voz não era a voz do pai dele, mas a terceira voz, ele está dizendo: ah, é o meu pai que está chamando. Eu vou pular, porque eu tenho certeza que o meu pai não vai deixar eu afundar, o meu pai não vai deixar eu morrer. Ei, tem pessoas que escutam mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Tem pessoas tirando a própria vida, tem pessoas se deixando nesse mundo alheio, porque o diabo está dizendo: tira a sua própria vida, se mata,
se destrói. Aí o pai está dizendo: não, meu filho, essa não é a minha voz, porque a minha voz é para cuidar de você, é para proteger você, é para guardar você, é para zelar por você. Então, aprenda a escutar a voz de Deus todos os dias. Não tem como eu conhecer Deus, eu tenho essa intimidade, esse relacionamento, se eu não me despertar, que diariamente é o que vai me impulsionar a eu ter o reconhecimento da voz dele. Segunda coisa, Deus nunca vai falar algo que não tenha base bíblica. Tudo que Deus vai falar com você está relacionado à Bíblia. Tem pessoas que dizem: Deus falou que eu vou casar com a irmã, só que a irmã é casada. Como é que Deus vai destruir uma família para construir outra família? Como também Deus não destrói um ministério para construir outro ministério. Você precisa entender que a voz de Deus está intrínseca dentro desse livro. Você não escuta a voz de Deus porque você só fica nas live da revelação, profeta do fogo. Vou falar seu CPF, vou falar sua identidade, o número da identidade. E aí você fica frustrado, porque quando verdadeiramente você precisa da voz de Deus, você não tem entendido. Aí Deus está dizendo: meu filho, a minha voz está nas tuas mãos. Entra do teu quarto, fecha a porta, abre essa Bíblia aí, porque Deus vai falar com você. Pastor, eu quero ouvir Deus. Irmão, sai da internet, vai para o quarto ler Bíblia. Você vai ter confirmação que é Deus que está falando com você. Escute isso aqui: nunca aceite uma revelação que está distante da Bíblia, porque não é Deus que está falando. No dia que alguém te entregar uma revelação, tem que ter base bíblica. E se distorcer a Bíblia for de distanciar-se da Bíblia, pode ter certeza, não é Deus que está falando com essa pessoa, ou através dessa pessoa para você. A voz dos homens bate na porta do coração e volta. A voz do inimigo bate na porta do coração e traz agonia. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus, ela é suave, ela vai na profundidade, ela vai aonde ninguém pode ir. Terceira coisa, tudo que Deus te falou, Ele vai confirmar através de pessoas, de sonhos e de coisas. Tudo aquilo que Deus falou verdadeiramente para você, costumeiramente Ele vai confirmar. Se é Deus, Ele vai abrir a sua visão, vai te dar um sonho, Ele vai usar outra pessoa para falar a mesma coisa. Então eu preciso entender que a voz de Deus, ela produz temor em nossos corações. A voz do homem, você pode até ser conduzido para a obediência, mas a voz de Deus não. Escute isso aqui, por favor. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando Adão e Eva ouviu a voz de Deus em seu coração, eles criaram temor. E esse temor fez com que ele se escondesse da presença de Deus. Olha para mim. As pessoas hoje estão perdendo o temor da voz de Deus. As pessoas hoje não estão valorizando a voz de Deus. Quantas pessoas eu já conversei e no outro dia morreram,
porque eles não quiseram escutar a voz de Deus. Quantas pessoas estão brincando com a voz de Deus? Quando Deus falar com você, não é para você se esconder, é para você se apresentar até Ele. Porque quando você se apresenta até Ele, você está dizendo: Deus, me muda, me converte, me limpa, me purifica, me transforma. Não se esconda da voz de Deus. Não coloque coisas na frente da voz de Deus. Uma certa feita, Elias também estava passando por desespero. E no seu momento de desespero, ele vai para o deserto. E no deserto ele vai para uma caverna. E quando chega na caverna, Deus já estava esperando ele. E disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus tira Elias da caverna. E o texto sagrado diz assim: que houve-se um grande vento, e esse vento foi tão impetuoso, irmão, que a Bíblia vai dizer que tirou um pedaço da rocha. Mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto que abalou as estruturas, mas o texto diz: e Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, e o texto sagrado diz: e Deus não estava no fogo. Mas depois do fogo, uma voz calma e suave, porque nem tudo que faz zoada significa que é Deus que está falando com você. Nem tudo que treme significa que é Deus que está falando. Nem todo fogo é a voz de Deus na sua alma. Porque aqui, em uma calmaria, brando, Deus estava falando com Elias. Olha para cá, Deus não precisa de muita coisa para falar com você. Deus está dizendo: tenha sensibilidade quando eu falar com você, e que nem tudo que se movimenta ou que arde significa que é Deus. Muitas vezes Deus está falando de uma maneira tão simples, irmão, e você não está entendendo a voz que Deus em sua alma, porque você quer que um profeta levante-se para falar com você. Porque tem alguns irmãos que só acham que Deus só fala quando Ele diz: assim diz o Senhor. E muitas vezes Deus está falando de uma forma tão suave. Eu lembro uma vez que eu entrei na igreja, eu estava angustiado, triste, abatido. E uma obreira estava com a criança no colo e disse assim: pastor, segura aqui para mim essa criança. Eu segurei a criança. Essa criança deitou no meu ombro, pegou as suas mãos e começou a tocar na minha orelha. E quando essa criança estava no meu ombro, fazendo carinho na minha orelha, Deus dizendo: está vendo como eu cuido de você? Está vendo como eu falo com você? Ei, a gente precisa criar discernimento e sensibilidade para entender quando é que Deus está falando conosco. Ezequiel capítulo 43 verso 2: eu vi a glória de Deus de Israel que vinha do oriente, a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Deus não deixa seus filhos sem o falar. Nesse deserto, nessa peleja, nessa aflição, a voz de Deus vai falar de uma forma entendível, compreensível, que não vai ter dúvida nem incerteza daquilo quando Deus falar com você. Então crie em você, nessa noite,
a sensibilidade de você conhecer, querer mais, almejar mais, mergulhar mais, se aprofundar mais na voz do Senhor. Você não vai ser confundido, você não vai andar por caminhos errantes, o inimigo não vai te enganar, o espírito maligno não vai soprar no teu ouvido e você vai ouvi-lo, porque a voz de Deus é que vai te conduzir. Deixa a voz de Deus conduzir teu ministério, a tua vida, teu casamento. Deixa a voz de Deus direcionar você. A grande questão é que você não está dando espaço, vazão para Deus falar com você. Salmo de número 29. Davi escreve um salmo só valorizando a voz de Deus e apresentando para nós como é a voz de Deus. Eu vou ler esse salmo todo para você. Salmo de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as coças e despir as florestas. No seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o povo com paz. Escute a voz de Deus. A voz de Deus como muitas águas em seu coração, na sua vida. A partir de hoje Deus vai falar mais com você. Você vai ser guiado pela voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas não são confundidas pela voz do inimigo. Não dá ouvido ao inimigo, não dá credibilidade à voz do inimigo, não deixa a emoção falar mais forte do que a voz de Deus, não deixa a necessidade falar mais forte do que a voz de Deus. Deixa a voz de Deus te conduzir, deixa a voz de Deus te direcionar, deixa a voz de Deus ser o guia da tua vida, em nome de Jesus.